cima do fato, com Edilene Lopes. São 8h17. A Edilene está de volta aqui no Jornal da Itatiaia, porque é grande a expectativa para a retomada do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral daqui a pouco, às 9 horas, que pode impedir Jair Bolsonaro de disputar qualquer cargo político até 2030, por 8 anos, né, Edilene? Edilene, como que ficaria esse cenário se isso de fato ocorrer? Uma eventual saída de cena de Bolsonaro por esse período, hein? Pois é, Kátia, esse é o assunto do momento, até porque já é dada, inclusive pela base do presidente Jair Bolsonaro, como certa a cassação dos direitos políticos dele, ou seja, a inelegibilidade de Bolsonaro a partir desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, ontem eu conversei com o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que me disse: Edilene, agora eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque não tem nem o que falar. Eu vou esperar o resultado e depois do resultado eu vou me pronunciar. Eu tenho evitado falar sobre o julgamento do meu pai nesse momento, enquanto não há uma conclusão. Mas nós sabemos que a informação de bastidores é que a base do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que ele possa ser condenado, inclusive em uma votação por 6-1. E com o ex-presidente Jair Bolsonaro saindo desse cenário, não podendo ser candidato em 2026, outros nomes já se colocam como substitutos no campo da direita. E aí, hoje eu nem escrevi coluna para colocar no site sobre isso, porque eu fiz isso no início do ano e continua valendo o que a gente havia previsto. A trinca de ouro da base de Jair Bolsonaro continua existindo. Ela é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é um expoente, é um player importante nesse cenário da direita no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a senadora Tereza Cristina, que foi ministra de Jair Bolsonaro. Levanta-se também a hipótese de haver uma candidatura da primeira-dama Michele Bolsonaro, mas esse nome não tem uma aceitação dentro, por exemplo, do campo do agro. Nome que tem aceitação nesse caso é o nome de Tereza Cristina. Por isso, os nomes mais fortes seriam Zema e Tarcísio de Freitas. Nós trouxemos aqui uma entrevista exclusiva e fizemos primeiro uma antecipação lá em Nova York, na cobertura que nós fizemos nesse ano, e depois uma entrevista no Abrindo o Jogo, já aqui na capital federal, com Ciro Nogueira, do PP, dizendo que a chapa dos sonhos, de acordo com ele, seria Zema e Tarcísio de Freitas. E nesse cenário, o Zema tem uma vantagem. Por quê? Tarcísio de Freitas está no primeiro mandato em São Paulo. Se ele fizer um primeiro mandato bom, ele tem a possibilidade de fazer um segundo mandato, ou seja, ser candidato à reeleição e ser vitorioso em São Paulo. Já Zema está em seu último mandato. Para continuar na política, ele tem que ser candidato ao Senado ou candidato à presidência da República, para continuar numa crescente depois do cargo de governador. O que torna Romeu Zema, que já vem se colocando como um pré-candidato à presidência da República, embora ele fale que não, ele tem intensificado as agendas dele em todo o Brasil, agendas que não são em Minas Gerais. Há uma intensificação proposital dessas agendas de Zema, e ele tem se colocado contra o campo da esquerda em vários momentos em que o embate ideológico favorece o posicionamento dele, a princípio, em tese. Então, Romeu Zema desponta nesse cenário, Tarcísio de Freitas e também Tereza Cristina. É a nova conformação, pensando que não haverá candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026, caso ele fique inelegível e permaneça assim. Até lá, Kátia e Eustáquio. Oi, Edilene, e você também tem informações de bastidores sobre as mudanças na articulação política aqui em Minas Gerais, né? Qual será o desafio do novo secretário de governo, Gustavo Valadares, que foi escolhido para fazer a ponte entre o executivo e o legislativo, entre o governo e os deputados? Pois é, Eustáquio, antes mesmo de receber essa missão, de assumir esse cargo de secretário de governo no lugar de Igor Eto, Gustavo Valadares já tinha uma missão. A primeira missão dele era a aprovação do PAF, que é o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, que vai permitir ao governo do estado renegociar uma dívida de 15 bilhões de reais que tem com a União. O segundo ponto é zerar a pauta da Assembleia Legislativa em relação a projetos do governo, ou seja, aprovar tudo que está estocado antes do processo parlamentar. Essa missão foi dada a Gustavo Valadares antes mesmo de ele anunciar que seria o secretário de governo. Ontem, por volta das 7 horas da noite, nós adiantamos essa informação, que ele havia sido convidado para assumir a secretaria de governo, porque Gustavo Valadares chegou na Assembleia Legislativa de surpresa, combalido, debilitado, como disseram os colegas dele, porque ele estava de atestado por causa de uma apendicite, uma cirurgia que ele fez no final de semana, e chegou lá dizendo: alguns
alguns pares, que iria anunciar que havia recebido convite, que Zema tinha convidado ele para ser secretário de governo. Na hora que eu recebi essa informação, eu estava na igreja, eu tinha ido à missa, a missa tinha acabado de terminar, meu telefone começou a pipocar, porque os deputados começaram a contar que o Gustavo estava lá falando que tinha sido convidado para ser secretário de governo. Dentro da igreja, eu abri o laptop, digitei a nota, subi falando sobre o convite do Gustavo Valadares. Porque quem faz bastidores, a gente vive de furo, né? De adiantar informações. Então, não existe horário fixo. No seu horário, você entrega. Quando chega informação, você entrega também. E depois, Lucas Ragazzi e Pedro Figueiredo investiram na informação e cravaram que, de fato, Gustavo Valadares seria o novo secretário de governo de Zema. E com essa missão que eu disse, a aprovação do PAF e também limpar a pauta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por que Gustavo Valadares? Porque ele é um deputado com muito trânsito, é um querido na Assembleia Legislativa, transita na direita, transita na esquerda e já fazia o papel de líder de governo. Agora de manhã eu recebi algumas informações de interlocutores do Igoreto que disseram que Gustavo Valadares deve continuar um trabalho na mesma linha de Igoreto, o que provaria que, na verdade, não era apenas insatisfação do governo com o Igoreto, mas que tinha uma ala do Partido Novo que queria Igoreto fora do governo e que, por isso, ele foi retirado da Secretaria de Governo, Eustáquio e Kátia. Muitos bastidores, a gente sabe que a relação entre governo e Assembleia é tensa, esse, inclusive, foi o objeto de pesquisa da minha dissertação, e o governo, nessa pesquisa, admite que houve uma dificuldade de entender o que os deputados queriam. Agora, com um deputado sendo o secretário de governo, um deputado que era líder do governo Zema, vamos ver se, de fato, além dessa missão imediata que Gustavo Valadares recebeu, a Assembleia Legislativa vai manter uma relação de satisfação com o governo do Estado durante os 4 anos de governo Zema, nesse segundo mandato, Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes com a coluna Em Cima do Fato, os bastidores da notícia e também nessa apuração, Edilene. Domingo, então, você vá à missa, tá? E acompanhe por inteiro, na íntegra, tá bom? Direito, né, Kátia? Um abraço, Edilene. Bom trabalho. 8h24.